Meus queridos, diletos irmãos, estamos aqui com mais um conteúdo falando sobre o Êxodo. Estamos tratando de uma análise, capítulo por capítulo, do Gênesis ao Apocalipse. Esta é a nossa pretensão. Estamos falando sobre as pragas enviadas por Deus ao Egito e no conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a praga dos gafanhotos e devastou praticamente tudo que era comestível em todas as lavouras de todo o país. Pois bem, nesse conteúdo, nós estaremos analisando a nona praga que veio sobre o Egito, a praga das trevas. Quando o sol deixou a sua luz, uma escuridão terrível que não dava para distinguir noite e dia, de tamanha densidade de trevas que aconteceu no Egito. E mais uma vez o Senhor humilha as divindades egípcias. Íris e Osíris eram divindades que controlavam os elementos da natureza. Quando a treva veio sobre o Egito, não tinha Íris e nem Osíris. Quem poderia então ajudar, resolver o problema da situação no Egito? E assim Faraó, os seus conselheiros, sua turma, os egípcios, são humilhados pela nona vez. Era Deus dizendo a todos que somente Jeová é o único ser vivo, todo-poderoso, o grande eu sou, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pois bem, convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 10, versículos 21 ao 29. Aqui no texto, Deus envia profundas e aterrorizantes trevas sobre todo o Egito durante 3 dias. Faraó, então, concorda em libertar os israelitas, mas os rebanhos têm de ficar. Ele recusa que Moisés leve os rebanhos. Agora, se os rebanhos eram para serem, evidentemente, como cordeiros sacrificados a Deus, como que Israel iria cultuar sem sacrifício? Então era, mais uma vez, a estratégia do diabo para tirar o povo de Deus do culto, da adoração. E sendo assim, Moisés não concordou. Não, nós iremos todos. Aqui não fica nem um cão, nem uma unha de um cão. E assim, então, eu gostaria que você acompanhasse comigo versículos de número 21 ao 29, a nona praga, as trevas. E a palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu. Moisés. E por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar, durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Você viu o poder de Deus quando ele quer agir? O Senhor é o Deus do impossível. E ele fez a diferença entre os egípcios e os israelitas.
nada atingiu ao povo israelita de nenhuma das 10 pragas. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Como um culto sem sacrifício? Como um culto sem o cordeiro? Não tem como uma nação adorar a Jeová sem o sacrifício, que era o símbolo do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos, que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificarmos, pois os animais para o sacrifício não era qualquer um. Não poderia ter defeito, tinha que ser de uma certa idade, porque tudo no livro de Êxodo, no livro de Levítico, simboliza a humanidade, a divindade de Jesus Cristo Salvador. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-los ir. E disse o faraó a Moisés: Saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: Será como disseste, nunca mais verei a tua face. Evidentemente, aqui agora começa Israel caminhando para a última e conclusiva praga sobre o povo egípcio. Nós vimos então que Deus mandou trevas, escuridão por 3 dias. As pessoas não conseguiam se mover do seu lugar, dado as imensidades de tamanha escuridão. A palavra hebraica aqui é traduzida como trevas. E é a mesma de Gênesis 1 e versículo 2. O sol era uma das principais divindades do Egito. Daí o horror que paralisou a população. Como pode? Cadê Osíris? Cadê Íris? Cadê as divindades que dominam os elementos da natureza? Ninguém, nada. Porque era Deus agindo para abençoar e livrar o seu povo. E isso é o que Deus faz para livrar, para abençoar, para ajudar, para mostrar a sua glória e o seu compromisso com as alianças sagradas, o seu trato com Abraão, Isaque e Jacó, e agora com Israel como uma nação. Por isso, meus amados, no Salmo 112, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Por isso que Israel estava sob a luz, protegidos e iluminados por Deus. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele fez diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Por isso também o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, o próprio Senhor Jesus Cristo diz a seguinte expressão. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E treva sobre os ímpios, sobre os pagãos. E ali Deus estava colocando na cabeça de cada
um daqueles magos, daqueles servidores, daqueles funcionários do governo, daqueles conselheiros e do próprio faraó de Israel, de todas as nações, que as divindades responsáveis pelos elementos da natureza não passava de meras idolatrias, que nada faz por ninguém. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 20 e 21, a palavra do Senhor diz a seguinte expressão: pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A própria natureza será resgatada dessa maldição e no futuro, nas eras da regeneração, todos viveremos finalmente em paz com o Deus Todo-Poderoso em uma terra nova, sem a presença do pecado, sem a presença da dor, sem a presença dos problemas, mas todos nós vivendo eternamente em um mundo maravilhoso, conforme a palavra de Deus nos garante. Queridos irmãos, na nossa próxima videoaula, em nosso próximo conteúdo, em nossa próxima análise, estaremos falando, portanto, sobre a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Será a última e cabal, quando Deus finalmente tira seu povo do Egito e leva para as margens do Mar Vermelho, e por um bom período de tempo os milagres são reais na vida desse povo israelita, para que eles possam gravar em suas mentes, nas gerações, que Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é de fato o Deus operante, o Deus Todo-Poderoso, que os tirou do Egito com braço forte. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia se gloriar de suas próprias forças e capacidades, porque Deus fez isso direto por graça, bondade e fidelidade aos patriarcas. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra, deixe o seu comentário, dê um joinha, se inscreva no canal e assim você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de outros que necessitam da palavra do Senhor. Um forte abraço em nome de Jesus. Me ajude em suas orações. Preciso muito, mas muito mesmo, para que eu possa, em nome de Jesus, com problemas ou sem problemas, com lutas ou sem lutas, chegar ao capítulo último do Apocalipse. Um forte abraço em nome de Jesus.